fazer vídeos mais rápidos, mas eu começo a falar e daí eu falo e quando vejo já passou 1 hora, sabe? Desculpa, eu tento fazer vídeos mais demorados, mas eu fico com medo de que eu esteja falando coisas que vocês não sabem, sabe? Daí é bem difícil. Então, assim, na atividade 2, ele envolve a função quadrática, que é a função do segundo grau, certo? Então, mais uma vez, a gente tem algumas características que a gente meio que já sabe de função quadrática, certo? Primeiro, com relação ao gráfico, ok? Então, qual é o gráfico de uma função do segundo grau? São parábolas, ok? Ele vai estar com a concavidade voltada para cima toda vez que o meu A for positivo. Vai estar com a concavidade voltada para baixo toda vez que o meu A for negativo, ok? Isso são coisas que a gente espera do comportamento gráfico de uma função de segundo grau. Se você resolveu, achou o valor das raízes, construiu o teu gráfico e não encontrou isso, volta lá que você deve ter calculado alguma coisa errada, certo? Então, ele pede 3 coisas, são 3 exercícios, certo? Dada uma função, na letra A ele quer que vocês encontrem as raízes, no número 1. Na número 2, ele pede o vértice dessa função. E na número 3, o gráfico, ok? Então, eu vou tentar fazer as 3 coisas aqui. Então, primeiro, como que eu encontro as raízes de uma função do segundo grau? Eu tenho que igualar essa função a 0, ok? Então, o primeiro passo é colocar 0 igual a tudo isso aqui, ok? Com isso, eu tenho uma equação do segundo grau, que foi aquela primeira atividade, lembra? Que a gente resolve utilizando Bhaskara, certo? Então, como é uma equação do segundo grau? Ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Não é que isso tá ao contrário, mas como é uma igualdade, isso tanto faz. Primeiro ponto, tem que ficar bem claro pra gente, porque senão você vai errar mesmo quando a gente tá falando de equação de segundo grau. Quem é A, quem é B e quem é C na tua equação do segundo grau, certo? A sempre é o termo que acompanha x ao quadrado, B sempre é o termo que acompanha x, C sempre é o termo independente. Então, vamos supor que você tenha uma função assim, ó, 2x ao quadrado mais 2 igual a 0. Quem é A, quem é B e quem é C? A é 2, B é 0. Por quê? Porque não tem o termo que acompanha x. E o C é 2, ok? Se você não tem bem claro na sua cabeça que A sempre é o termo que acompanha x ao quadrado, B sempre é o termo que acompanha x e C sempre é o termo independente, você vai errar, ok? Na hora de substituir quem é quem. Então, tem a equação do segundo grau. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é A, quem é B e quem é C na tua equação, ok? Então, quem é A, quem é B e quem é C? A é sempre o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, neste exemplo aqui, o A é menos 1, ok? B sempre é o termo que acompanha x. Então, neste exemplo B é igual a 1. E C sempre é o termo independente. Então, neste caso, o C é igual a menos 2. Ok? Entendi quem é A, quem é B e quem é C para calcular Bhaskara, né? Para aplicar Bhaskara e calcular as raízes. Então, eu costumo calcular primeiro o delta, ok? Então, o delta é igual a menos B mais ou menos 4AC. Então, o meu delta é igual a menos B menos 1, né? O menos é da fórmula e o B eu só substituo.
mais ou menos. Desculpa, aqui não é mais ou menos, é menos só, né? Ih, fiz tudo errado. Esquece o que eu falei. Não sei se eu vou fazendo as coisas meio que automático e faço errado. Se vocês perceberem algum erro, né? Não deixem de corrigir. É P ao quadrado menos 4AC, certo? Então, o delta é igual a... No lugar do P eu vou colocar 1, né? Menos 4 que multiplica A, que é menos 1, que multiplica C, que é menos 2, certo? Então, 1 ao quadrado é o próprio 1. Aqui, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, delta é igual a 1 menos 8 é menos 7. Ok? Por que a gente costuma calcular o delta primeiro? Lembram que de acordo com o valor que teste o delta, eu podia concluir alguma coisa com relação à existência ou não das raízes? Quanto o meu delta, eu vou ser bem aqui pequenininho. Quanto o meu delta era maior, igual ou menor que 0, isso aqui implicava em alguma condição. Quando o delta era maior que 0, significava que existiam raízes e que eu iria encontrar uma raiz diferente da outra. Lembram? Eu ia encontrar um valor para x1, outro valor para x2. Quando o delta era igual a 0, eu ia encontrar raízes, certo? Mas elas seriam iguais. Ou seja, x1 ia ser igual a x2. E quando o delta era negativo, quer dizer que não existiriam raízes pertencentes ao conjunto dos números reais, certo? Eu até lembro de ter comentado meio que por cima com vocês, quando o delta é negativo, não é que não existe raiz. Não existe raiz que pertencem ao conjunto dos reais. Mais tarde, não sei se vai dar tempo, mas vocês vão estudar números complexos. Na verdade, acho que nem faz parte do conteúdo de vocês. Mas, no ensino médio normal, lá no terceiro ano do ensino médio normal, os alunos aprendem um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos, certo? Que são números um pouco diferentes do que a gente conhece, né? Então, lá nos números complexos, você encontra a raiz para esse tipo de equação. Aqui nos reais, a gente não encontra, ok? Então, como eu calculei o delta e vi que o delta é negativo, eu sei que não vão existir x1 e x2, né? Ou x' e x2', que são as raízes pertencente ao conjunto dos números reais, ok? Mas vocês vão ver na prática o que isso aqui significa graficamente, ok? Quando a gente fizer o esboço o gráfico dessa função. Então, a primeira, a número 1, que é encontrar as raízes, a gente já resolveu, não existe raiz, ok? Na número 2, ele vai pedir para que em cada uma das funções você encontre o vértice da função, ok? Então, eu vou apagar isso aqui. Eu só vou copiar o delta, porque a gente vai precisar desse valor para delta. Eu vou colocar aqui. O delta que a gente achou nessa função foi menos 7, certo? Então, eu vou apagar aqui. E vou fazer a número 2. A número 2, eles pedem o vértice, certo? Como que eu vou calcular o vértice da função? Primeiro, quando a gente está falando de função do segundo grau, a gente encontra uma parábola que pode estar com uma concavidade para cima ou para baixo, de acordo com o valor de A. Existe um ponto
em toda esta curva aqui que é muito importante pra gente, que é o ponto que fica bem aqui no meio, ok? Este ponto é o ponto que a gente chama de vértice da função. Então, ele vai ter uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice, ok? O que tem de interessante este ponto, para ele ser tão importante entre todos os outros pontos aqui da nossa função? Ele marca não sei como explicar isso bem para vocês, mas ele marca a troca, a inversão da função. Por exemplo, aqui, ó, nesta aqui, ela está decrescendo até aqui. Chega no vértice, ela começa a crescer, ok? Aqui, ela está crescendo até aqui. Chega no vértice, ela começa a decrescer. Então, o vértice, ele marca esta inversão, certo? De crescimento ou decrescimento da função. Então, este ponto aqui, ele é muito, muito, muito importante, ok? Naquele material de apoio lá sobre função quadrática, deixa eu ver se eu acho, porque eu nem sei se eu tenho. Ó, naquele material de apoio sobre função quadrática, vocês vão ver lá no finalzinho que ele vai estar escrito: não confunda quando calcular x do vértice ou y do vértice. Daí ele dá várias situações ali. Por exemplo, qual é o valor máximo ou mínimo da função, qual é a área máxima da figura, qual é o lucro máximo da empresa, qual a altura máxima atingida pela bola, qual o custo mínimo da empresa, qual o valor de x para que a função seja máxima ou mínima, qual o valor de x para que a área seja máxima, quantas unidades a empresa precisa produzir para que o lucro seja máximo, em qual tempo a bola projétil atinge a altura máxima, quantas unidades a empresa precisa produzir para obter lucro máximo. Quando a gente começa a estudar a função de segundo grau, a gente vê aqui bem superficialmente o conteúdo. Mas, na prática, função de segundo grau é muito, muito, muito utilizada. Se vocês procurarem, só fazerem uma busca de problemas envolvendo função de segundo grau, vocês vão ver muitos problemas que vão ter mais ou menos aquele tipo de enunciado ali. Qual é o lucro máximo da empresa? Qual é o tempo máximo que um determinado produto pode ficar em exposição a uma determinada temperatura? Vocês vão ver muitos problemas nesse sentido, que envolve com valores máximos, quantidades máximas. Então, função de segundo grau é um conteúdo muito visto na prática, certo? E para resolver esse tipo de problema, a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre o vértice da função, certo? Que ele vai indicar o ponto máximo, ok? Certo? Então, é basicamente isso. É bem interessante mesmo quando a gente tem mais tempo de estudar. Então, para calcular o x e o y do vértice, existe uma fórmula, certo? Deixa eu achar aqui. Então, é esta fórmula aqui. Então, para achar o x do vértice é menos p sobre 2a, o y do vértice é menos delta sobre 4a, ok? É basicamente substituir esses pontos na fórmula e encontrar qual é este ponto que a gente chama de vértice, que é um ponto tão importante quando a gente está trabalhando com função quadrática, ok? Então, eu tenho que calcular x do vértice e y do vértice. Então, eu tenho que substituir o menos da fórmula e o meu b que vale 1 sobre
2 vezes o A. Então, 2 vezes o A, que é menos 1, ok? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Então, mais com menos, menos, 2 vezes o número 1, 2, né? Então, não pode ter sinal em cima e embaixo. Eu tenho que fazer essa divisão de sinais. Menos divididos por menos tá mais, né? Então, mais nem precisa colocar ali. Então, quer dizer que vai ficar só 1/2, ok? Essa é a coordenada x do vértice. Para calcular o y do vértice, eu tenho menos delta sobre 4a. Ó, o delta eu já tinha calculado, né? Então, menos da fórmula. O meu delta aqui tem o menos 7, ok? Sobre 4 vezes o número a, que é menos 1. Então, menos com menos mais, né? Então, em cima só vai ficar 7. Embaixo, tem que fazer a multiplicação dos sinais. Mais com menos, menos, 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho que fazer a divisão do sinal, ok? Mais com menos dá menos. E daí o 4 sétimos, ok? Então, achei o x e o y do vértice. Com isso, o vértice da minha função, ele vai ser aquele em que o x vale meio, ok? E o meu y vale menos 7 quartos. Ok? É assim que vocês vão fazer. Eu tentei dar uma explicadinha aqui sobre o vértice da função. A fórmula não muda, né? Você só tem que substituir e cuidar para não errar com algum choquinho de sinal. Encontrei a coordenada do vértice. Isso aqui eu vou anotar aqui também, porque eu vou fazer uma observação assim que a gente construir o gráfico dessa função. Ok? Ótimo. Agora é assim que vocês vão responder toda a parte do exercício 2, ok? E agora só nos resta o exercício 3, né? Que é representar graficamente as funções. Então, a gente tem que representar aqui graficamente. Como a gente pode fazer isso? O jeito que eu ensinei vocês foi o quê? Substitui x por esses valores, ok? Que a gente vai achar vários pontos, tá? Vou tentar fazer bem rapidinho aqui do lado, tá? Pra não... Eu vou colocar aqui os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Então, primeiro, a gente vai calcular para x menos 2, x menos 1, x0, x1 e x2. Os valores de y que a gente for encontrando, eu vou colocando aqui, ok? Então, eu vou calcular aqui, calcula a placa, daí a gente faz bem rapidinho. Então, aonde tem x, eu tenho que colocar o menos 2. Então, vai ficar menos da fórmula, ok? Menos 2, que é o valor de x ao quadrado, mais menos 2, que é o valor de x, menos 2. O delta aqui eu vou pra cá, tá bom? A gente não vai precisar dele pra nada. Então, vai ficar isso aqui, menos 2 da fórmula, ok? Então, primeiro menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 que multiplica menos 2. Então, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, ok? Então, vai ficar menos 4. Mais com menos, menos. E aqui menos 2, ok? Então, menos 4 menos 2 é menos 8, certo? Então, quando x é igual a menos 2, y é igual a menos 8, certo? E não adiantou nada eu fazer esse gráfico aqui. Meu y vai estar negativo. Então, agora para quanto y é igual a menos 1, ok?
Ó, eu tô fazendo rapidinho aqui no canto, vocês façam com calma, com tranquilidade, bem bonitinho, né? Então vai ficar menos da fórmula, né? Agora o x que vale menos 1 ao quadrado mais x menos 2, ok? Desculpa. Vai ser mais o x que vale menos 1 mais 2. Menos 2, né? Ótimo. Agora, menos 1 ao quadrado. É essa mesma situação aqui, né? Menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 1 é 1. Então, menos 1 ao quadrado é 1, né? Mas tem aquele menos lá de fora da fórmula. Mais com menos é menos, e aquele menos 2 é só repetir. Então, menos 1, menos 1, menos 2 é menos 4, né? Como se eu tivesse feito várias contas, eu só fiquei devendo. Então, para quanto x é menos 1, y é igual a menos 4. Agora, vamos lá para quando for 0. Então, f de 0 vai ser igual menos 0 ao quadrado mais 0 menos 2. Então, 0 ao quadrado é 0, 0, só vai sobrar o menos 2. Então, quando x é igual a 0, y é igual a menos 2. Ok? E quando x é igual a 1. Então, onde tem x, eu vou colocar 1. Certo? Então, aqui 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Certo? Mas tem esse menos da fórmula ali fora. É mais 1 menos 2. Se eu tava devendo R$1 e ganhei R$1, eu fiquei devendo nada, né? Então, só sobrou menos 2 ali, ok? Pode acontecer que eu me perder em alguma coisa, tá, pessoal? Então, se eu me perder, corrijam. E para quanto x é igual a 2? Então, menos, tá aí 2 que tá ao quadrado, tá aí mais 2, tá aí menos 2. Então, menos da fórmula, 2 ao quadrado que é 4, esses mais 2 e menos 2 cancela, né? Então, aqui vai ser igual a menos 2. Menos 4. Menos 4. Agora, eu só tenho que marcar aqueles pontos ali no meu gráfico, certo? Vou apagar aqui esse valor de A e B para ver se a gente consegue construir um gráfico bem certinho. Então, já tá terminando. O meu x vai variar de menos 2 a 2 e o y é de menos 8 a menos 4. Tem que ver porque tá me parecendo uma coisa muito estranha aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui é o eixo y. Aqui é o eixo x. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2. Ok? Agora, quanto x é igual a menos 2, o y vem aqui em menos 8. Vou fazer esses pontinhos, mais ou menos aqui. Quanto x é igual a menos 1, y é igual a menos 4. Então, mais ou menos aqui. Quanto x é igual a 0, y é igual a menos 2. Quanto x é igual a 1, y é igual a... Tem alguma coisa de errado aqui, tá? Vou calcular de novo esses dois porque não podia estar isso. Então, aqui, se eu substituir x igual a 1, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1 menos 2. Então, vai ficar menos 1 mais 1 menos 2. Vai ficar menos 2 mesmo.
certo? Eu achei que tava ferrado. Mas tá certo, ó. Se a gente ligar os pontos, a gente vai ver que a gente vai ter uma parábola, né? Que ela vai se estender pra cá também. Então, a gente encontrou uma parábola. Eu achei que tava errado, mas não. Estão vendo aqui o vértice? Estão vendo a coordenada dele, que é x igual a meio? Ó, o vértice não estaria bem aqui? Não sei se vai estar muito bem para vocês verem. O vértice não seria exatamente esse pontinho ali? Se vocês verem, ó, ele bate, não bate? Eu não achei x igual a meio, né? E y é igual a menos 7 quartos. Se vocês colocarem na calculadora, vai estar 1, alguma coisa. Menos 1, alguma coisa. Então, ele bateu certinho ali. Viram? Que quando a gente calcula o vértice, a gente está calculando esse ponto, ó. E ele tá certinho. Então, a gente encontrou graficamente essa função, resolvendo assim o item 3, certo? Então, com relação aos outros exercícios, vocês vão fazer a mesma coisa, né? É um pouco extenso, mas é isso. Vocês vão ver que com a prática vocês fazem bem rapidinho. Eu tenho que fazer passo a passo para não ficar nada ali despercebido, certo? Mas se vocês resolvem, é bem mais rápido. Então é isso, pessoal. Essa é a explicação. Se vocês quiserem, vocês podem fazer... faz a letra A e daí faz o item 1, 2 e 3, já tudo em um só, certo? Para não ficar muito confuso, pega a função e faz as 3 coisas que ele pede, que é as raízes, o vértice e o gráfico, tá? De cada uma das funções. Se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar e é isso, tá? Sei que conteúdo novo é chato. Estudar a função dessa maneira é mais ainda difícil, né? Porque seria muito bom se as aulas estivessem acontecendo normalmente. Função é um conteúdo muito legal, certo? E é muito usado, certo? Vocês veem que isso aqui representam curvas, certo? E curva é uma coisa que aparece volta e meia, é curva de crescimento. Se vocês verem, assistam no jornal. Quando que não aparece um gráfico em um jornal? Sempre aparece, aquele gráfico expressa alguma coisa, certo? Tem uma curva ali, aquela curva quer dizer alguma coisa. E é muito interessante, bastante usado também esse conteúdo, tá? Então, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam direito, me mandem mensagem, certo? E é isso. Eu vou esperar mais um pouquinho, não sei se hoje ainda. Mas aí eu vou cravar a explicação para função exponencial e função logarítmica, tá? Que é o que vocês precisam entender para fazer a última atividade, que eu ainda não postei, né? Eu vou postar acho que segunda-feira. Mas aí tento já a explicação, vocês já conseguem fazer os exercícios, tá? Então é isso. Mandem mensagem e... O bimestre tá quase se acabando. Só ter um pouquinho de paciência, tá?